Bom dia, turma! Meu grupo vai explicar um pouco sobre a unificação alemã. Eu, Alice, gravei o áudio, a Melissa editou e a Ana Sofia pesquisou. A unificação alemã ocorreu sob a resistência das nações europeias que temiam a formação de uma grande potência com poderes para ditar a economia europeia. O processo ocorreu entre 1815 e 1871, após 3 guerras e uma política de alianças que culminou com a Primeira Guerra Mundial. Em 1815, após o fim das guerras napoleônicas, o Congresso de Viena estabeleceu a formação da Confederação Germânica, um conjunto de 39 estados, incluindo parte dos poderosos Reino da Prússia e Império Austríaco. Em 1834, a Confederação Germânica estabelece entre seus membros a Zollverein, uma união aduaneira que facilitava a circulação de mercadorias naqueles domínios, sob a liderança da Prússia. Essa medida, bastante favorável à industrializada Prússia, desagradava a Áustria, então predominantemente agrária. Em 1862, Guilherme I, rei da Prússia, nomeia Otto von Bismarck como chanceler, cuja missão era unificar os estados germânicos sob o controle da Prússia. Bismarck tinha como marcas a defesa do armamento e da guerra para chegar à unidade nacional. Assim, a unificação alemã teve como principal indutor o fortalecimento do exército, que passa a ser modernizado pela liderança do general von Moltke. As forças militares são beneficiadas pela união da alta burguesia e a aristocracia da Prússia, que controlavam o exército. Em paralelo, assim como em outras partes do mundo, fortalecia-se a ideologia nacionalista. No caso alemão, esse sentimento de uma cultura comum que deveria estar unida em uma nação havia se fortalecido durante o período de domínio francês das guerras napoleônicas. Com início em 1864, a Guerra dos Ducados foi o primeiro conflito a iniciar o processo de unificação alemã. As tropas germânicas se uniram contra a Dinamarca, que desde 1815 administrava os ducados de Schleswig e Holstein, por decisão do Congresso de Viena. O conflito com a França ocorreu em 1870. O estopim envolveu a indicação do príncipe Leopoldo, nobre prussiano parente do rei Guilherme I, à sucessão do trono espanhol. O imperador francês Napoleão III se opõe à candidatura do príncipe, temendo o aumento do poder da Prússia. Em decorrência de uma trama articulada por Bismarck, que envolveu a troca de mensagens por telegramas entre os reis de ambos os países, a Prússia declarou guerra à França e venceu. Como resultado, foi assinado o Tratado de Frankfurt, que permitiu à Alemanha anexar as províncias da Alsácia-Lorena, ricas em jazidas de ferro. A França também pagou uma elevada indenização de guerra. Guilherme I foi proclamado Kaiser, ou seja, imperador da Alemanha em 1871 no Palácio de Versalhes, então sede do governo francês, o que foi considerado uma afronta pelos franceses. A Alemanha anexou os estados do sul, iniciando o chamado Segundo Reich, que significa Império. O primeiro Reich é definido como o período do Sacro Império Romano Germânico, iniciado na Idade Média. Já o terceiro Reich é marcado pela ascensão do líder nazista Adolf Hitler ao poder. Algumas consequências da unificação da Alemanha foram o surgimento do Império Alemão, o rompimento do equilíbrio europeu vigente desde o Tratado de Versalhes, o aumento do revanchismo com a França, a Revolução Industrial Alemã, a rivalidade com a Inglaterra em busca de mercados para escoar a produção, a promoção do isolamento da França e o surgimento da Tríplice Aliança, que era a Alemanha, a Áustria e a Itália, um dos polos da Primeira Guerra Mundial.